e bora de lidos do mês de agosto. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Brenda, do Leituras da Bre, e antes de mais nada, deixa aqui tua curtida, se inscreve nesse canal, comenta e também manda aí pro teu amigo que gosta muito de leitura, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Nesse mês de agosto eu li muitos livros até. Ali pelo final do mês eu acabei perdendo um pouquinho o meu ritmo de leitura, até por conta aí de um problema com enxaqueca. Mas assim, fiquei bem feliz com o meu saldo de leituras, li bastante nacional inclusive nesse mês. A lista não tem uma ordem na realidade, tá? Vai ser de forma bem aleatória, para facilitar um pouquinho aqui minha vida na hora de gravar. Então ela não tá por ordem de leitura, mas o primeiro livro que eu concluí e eu li no mês de agosto foi o livro da Octavia Butler, que inclusive é um livro de contos, tá? Filhos de Sangue e Outras Histórias, que assim, apesar de não ter amado todos os contos aqui dentro, foi uma experiência ímpar, foi uma experiência muito boa, mais uma, né, uma experiência maravilhosa com a autora. Ela, na realidade, ela fala bem no início do livro que contos não é o forte dela, porque as histórias que ela tem que contar, que ela quer contar, não cabem em poucas páginas. E assim, eu super concordo com a autora. Eu acho que ela cria histórias muito grandiosas para poder caber em poucas páginas. Foi o que eu notei sim aqui, lendo esses contos. Mas assim, o livro ele conta com alguns comentários no fim dos contos da autora que engrandece demais esse livro. Também tem 2 ensaios que ela fala um pouquinho sobre o processo de escrita dela e vai contar também um pouquinho ali do início da vida dela como autora, que um agente acabou roubando a mãe dela porque prometeu publicar alguns livros dela e não cumpriu. Então foi uma experiência maravilhosa que só me fez amar mais ainda essa autora, a história de vida dela, sabe? As palavras que ela traz aqui dentro desse livro super me tocaram. Eu terminei o primeiro ensaio, que é quando ela fala um pouco mais sobre a vida de autora dela, em lágrimas, porque é uma mulher negra extremamente forte em um gênero de livro machista, porque a gente não tem tantas autoras assim de ficção científica, e ela contando, sabe, tudo o que ela passou para poder ser uma autora publicada, e foi assim, me tocou muito. Então, apesar de os contos não serem 5 estrelas maravilhosos, é uma leitura, sim, muito grandiosa e eu considero fundamental para quem gosta da autora e é fã da Octavia. Um outro livro que eu também li no mês de agosto, que inclusive vai ganhar uma adaptação ainda esse mês, lá pela Prime Video, foi o livro O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do autor Grady Hendrix. Sim, eu não vejo a hora de ver esse livro aqui na tela, porque a Prime Video vai adaptar essa história, inclusive o lançamento é no dia 30 de setembro, e com toda certeza, estando disponível na Prime, eu vou lá assistir, porque eu amei essa leitura. Ela foi uma leitura maravilhosa, 5 estrelas, com toda certeza. Ele tem uma ambientação muito boa, ali dos anos 80. A gente vai ter referências de música, de cabelo, de roupa, e isso me deixou extremamente feliz, porque durante a leitura eu fui fazendo pesquisas, fui escutando as músicas. Foram músicas que eu super conhecia, eu super amo, inclusive, que escuto no meu dia a dia. E isso me deixou muito feliz e também me fez ficar ainda mais imersa nessa leitura. Além disso, a escrita do autor é extremamente fluida. Eu devorei esse livro, eu não conseguia simplesmente parar de fazer a leitura, porque além de você querer saber o que é que vai acontecer,
O autor, ele tem um jeito, sabe, de contar uma história que, apesar de ser uma história de exorcismo, é um gore, tem até ali algumas ceninhas nojentas, mas ele conta de maneira leve, ele conta ali com um alívio cômico, ele faz você comprar a ideia do que ele tá contando, sabe? E isso me agradou muito, que inclusive quero ler em breve outros livros do autor. Esse é o primeiro livro traduzido aqui, né, para o Brasil, do autor, mas eu espero que a Intrínseca traga outros livros do autor. Inclusive tem um livro em específico que eu quero muito há bastante tempo, que eu já vi o Paulo Hatz falando um pouco dele, e assim, a sinopse dele super me agrada. Vou deixar a capa por aqui. E eu quero muito ler esse livro. Eu queria, né, que a Intrínseca trouxesse esse livro e traduzisse. Mas quem sabe aí a gente vai ter outras publicações do autor, porque assim, super vale a pena. A escrita dele é maravilhosa. Esse livro, como o próprio nome já diz, tá? A gente vai ter aqui uma amizade extremamente forte e bonita. Tiveram sim alguns momentos ali no final do livro que eu fiquei até um pouco emocionada, porque me lembrou algumas amigas da época de escola. É uma amizade muito bonita descrita aqui. Não tem romance, o foco não é no romance. E isso também me agradou bastante, porque de fato é uma amizade muito bonita, que a gente vê o crescimento dessa amizade e é muito, muito legal acompanhar. Esse mês, diferente do mês anterior, tiveram vários livros 5 estrelas que deixou meu coração muito feliz. Mais um livro que foi 5 estrelas por aqui foi o livro Rainha do Inferno, publicado pela Palavra e Verso, do autor Gabriel Nascimento. É um livro nacional com a escrita impecável. A ambientação que o autor trouxe aqui nesse livro foi assim maravilhosa. A nossa protagonista desse livro é uma filha descendente ali de um coven bem tradicional, que vai gostar e vai cultuar ali o macabro. E foi algo que na realidade eu gosto muito de fazer, leituras de bruxas, sobre bruxas, e estava sentindo falta de fazer uma leitura com uma bruxa, sabe, bem tradicional, com uma pegada um pouco mais do terror. E essa leitura, assim, ela veio no momento certo. Eu acho que a ambientação que o autor trouxe foi muito gostosa, tá, de ler, de acompanhar. Você ali ficava totalmente imerso na leitura mesmo, no mundo que ele criou. A protagonista desse livro, ela vai ali se voltar contra o seu coven. Ela vai precisar fugir para poder ir em busca de um artefato, de um amuleto, para proteger a sua vida do Senhor das Trevas. A gente vai ter ali, a gente vai acompanhar a aventura, e ele é um livro que a protagonista ela não tem um minuto de paz. A todo momento ela tá saindo de uma enrascada e entrando em outra. A gente vai ter ali a descrição do Gabriel, foi muito, muito boa. A gente consegue imaginar todas as criaturas que ele vai ali mencionar na história, que vai aparecer na história. E também os personagens são extremamente cativantes. Vou falar que esse livro aí também entrou num dos meus favoritos da fantasia dark, e provavelmente eu vou falar ainda bastante dele por aqui. No mês de agosto, eu também li o livro Putre da Beleza, da autora Camila Carneiro. Esse livro daqui, ele tem ali uma pegada, um tom de horror que super me agradou, tá? A ambientação da Camila é muito legal, muito boa. A gente consegue também aqui imaginar tudo que ela tá falando, tudo que na realidade o protagonista tá sentindo. A gente vai ter aqui o Caleb, que ao levar o seu irmão mais novo para poder fazer uma cirurgia plástica, que era o sonho dele, eles vão ser sedados e vão acordar em uma casa totalmente estranha, onde eles vão precisar lutar pela sobrevivência e também para fugir desse lugar. Mas o Caleb,
ele tem um passado e uma infância extremamente sofrida, porque ele sofria maus tratos pela sua mãe. Então ele vai se perguntar se vale a pena mesmo fugir e sair desse local, ou se seria melhor ele ficar por ali e, enfim, estar livre das garras da sua mãe. O início, eu vou confessar que eu até fiquei um pouco confusa sobre aonde ia dar, sabe, essa história, mas depois, assim, que passam da metade do livro, é só surto atrás de surto. Eu simplesmente amei essa leitura. O final foi, assim, impecável. A Camila, ela construiu personagens cheios de camadas. E o final, assim, foi um dos melhores finais que eu já li. Ele tem muito a cara de um filme mesmo, tá? A gente fica lendo e fica pensando naqueles filmes de suspense, de terror ali, de horror. E isso super me agradou. E foi 5 estrelas, eu amei o final. E super recomendo esse livro aqui, ele tá disponível no Kindle Unlimited. E para comprar a edição física, eu vou deixar aqui no box de informações o link para vocês comprarem. E vou deixar nos cards linkado o meu vídeo de unboxing, que eu mostrei um pouquinho mais por dentro essa edição aqui. Um livro que chegou por aqui em agosto, que eu também concluí a leitura no mesmo mês, foi o livro Os Crimes da Lua, que foi enviado em parceria com a editora Flive, do autor Neville Lucas. Esse livro daqui é um thriller e, assim, eu adorei essa minha primeira experiência com a escrita do autor. Eu acho que ele escreve extremamente bem as cenas. Tem sim algumas cenas bem pesadas, bem descritivas, que eu vou confessar que eu gosto bastante de ler livros assim, principalmente do gênero suspense. E esse livro aqui, eu li ele em uma sentada. Eu literalmente sentei e só me levantei depois que eu tinha terminado e concluído essa leitura. É um livro muito fluido, tá? A escrita dele é muito boa. Ele soube criar, sim, ali uma tensão para você tentar desvendar como era o crime, quem é que tinha cometido. Tem cenas ali bem descritivas, bem pesadas, do jeitinho que a gente gosta. Aqui, nesse livro, a gente vai ter uma festa de aniversário que simplesmente no meio do buffet aparece a cabeça de uma das convidadas. E a gente vai ter todo o desenrolar de quem foi que cometeu esse crime. Vão acontecer outros crimes extremamente semelhantes, que aí a gente vai ter um serial killer surgindo e vai precisar ter a sua atividade cessada pela polícia. E a gente vai acompanhar toda essa investigação para descobrir qual é a identidade desse assassino. Um livro que todo mundo pedia para eu fazer a leitura era o livro Verity, da Colleen Hoover. E eu fiz a leitura esse mês, foi minha leitura, inclusive, em conjunto com o Arthur, do mês de agosto. A gente leu junto, debateu durante a leitura, e isso, assim, foi muito grandioso, foi muito bom, tá, fazer isso. Eu acho que foi a melhor parte da experiência, como sempre. Na verdade, todos os livros que eu leio com o Arthur, a melhor parte, de fato, é os debates, porque eu acho que sempre deixa extremamente mais grandiosa a leitura. Você ir debatendo no meio ali, e a gente, assim, ficava super ansioso para fazer, para poder pegar o livro. A gente tentava correr para poder fazer as atividades do dia a dia, para poder a gente sentar e pegar o livro. A gente ficou ali várias horas vidrados no livro. E eu não posso negar, a escrita da Colleen, ela super me cativa. Eu gosto muito da escrita dela. É o segundo livro da autora que eu leio. E eu gosto muito dessa escrita porque eu acho extremamente fluida a escrita dela. E isso ajuda muito, né, a gente se conectar, a gente gostar da leitura. Vou confessar, não foi uma leitura 5 estrelas nem pra mim, nem pro Arthur.
mas a experiência em si foi muito boa, foi muito gratificante ter feito a leitura, de fato. Vou confessar que eu esperava estar um pouco mais de suspense ali. Um pouco mais de mistério, né? Isso, um pouco mais de mistério, um pouco mais de ação em si. Eu acho que o livro focou um pouco demais ali no hot, um pouco demais ali no romance, talvez. A gente acabou pegando ali, né, um pouquinho do plot mesmo do livro. A gente acabou pegando ali um pouquinho. E, na realidade, é um livro que acaba um pouquinho em aberto. Porém, a gente tinha achado, a gente tinha cogitado aquele final para a história. E só por isso não foi uma leitura 100%, mas assim, foi maravilhosa, tá? Foi muito boa e agradeço muito as pessoas que indicaram esse livro, que panfletaram muito pra gente fazer essa leitura. Um outro livro que foi extremamente panfletado por minhas amigas para eu ler, que assim que elas terminavam a leitura, elas vinham e falavam: Bre, você precisa ler esse livro que eu sei que você vai amar, foi Viúva de Ferro. E assim, se eu fosse falar e destrinchar toda a história, eu ia fazer um vídeo aqui só dele. Eu ficaria vários minutos falando só dele, porque é um livro cheio de camadas, sabe? Que eu não sei nem por onde começar a falar dessa leitura que eu amei, que eu fiquei totalmente imersa. Eu não conseguia simplesmente parar de ler. Eu fiquei que em uma sentada foi metade do livro. E o livro tem quase 500 páginas, mas assim, a escrita é fenomenal, é extremamente fluida. Vou confessar que tiveram sim algumas partes ali, principalmente da ambientação, tá? De descrever as batalhas, que eu não consegui imaginar tão bem, mas assim, fora do livro, que tem muita camada, tem muitos questionamentos contra o machismo, gênero fluido, você não precisa se rotular. A gente vai ter ali também o Pé de Lótus, onde as mulheres precisavam se moldar para simplesmente agradar os homens. Então tem vários questionamentos dessa leitura, vários questionamentos dentro desse livro que me fizeram amar essa escrita, amar essa leitura, e eu super recomendo para vocês esse livro. Uma outra curiosidade é que o nome da protagonista desse livro é o mesmo nome da única imperatriz mulher que já teve e governou lá na China. Então a gente vê também uma pesquisa muito forte e muito embasada por trás da escrita desse livro, que eu acho que isso deixa ainda mais grandiosa essa obra. E é uma obra para você ler e tentar ali junto, sabe, com a leitura e se questionando as problemáticas que aparecem durante a leitura e até também pesquisando. É um livro muito grandioso e assim, eu super recomendo. Fica aqui, leiam Viúva de Ferro. Meu último lido do mês de agosto foi o livro A Fabulosa Casa com Pernas, da autora Sophie Anderson. Essa edição daqui, ela é muito linda, muito fofa. Ela é toda ilustrada. Tem um Reels lá no Instagram mostrando um pouquinho mais ali por dentro, porque eu fiquei extremamente apaixonada, tá, por esse livro. Foi uma leitura que até eu comecei, eu não achei que eu iria gostar tanto, sabe? Porque ele é simples, é um livro infantil até, tá? Eu diria que ele é um livro infanto-juvenil, porque ele tem uma temática simples, ele tem a protagonista aqui desse livro, ela tem 12 anos, então a gente poderia sim considerar essa leitura uma leitura infantil até. Mas ela me ganhou de um jeito, sabe? Parecia que eu estava recebendo um abraço lendo esse livro. A sensação foi essa. E é uma leitura extremamente prazerosa, que eu amei fazer. E é mais um que eu tenho certeza que eu vou panfletar, que eu vou falar ainda muito dele, porque ele é muito gostosinho, sabe? Eu só não favoritei essa leitura e esse livro porque tiveram ali alguns momentos que a protagonista ela é um pouquinho chatinha,
mas a gente vai entender depois, porque é uma criança, ela tá tentando ali lutar, tá tentando crescer na realidade, e a gente vai acompanhando esse crescimento da protagonista, que foi assim, muito bom, muito legal de acompanhar. O livro ele vai contar a história de Marinká, que vive e mora em uma casa com pernas de galinha, que sai simplesmente andando por aí e não se fixa em lugar nenhum. Ela é neta de uma Yaga, que é uma espécie de guardiã do portão, que vai guiar os mortos para o outro plano. E ela tenta fugir desse destino de se tornar também uma Yaga, porque ela quer simplesmente viver, ela quer ser livre e fazer amigos. E a gente vai acompanhar, além desse crescimento, a gente vai acompanhar também a questão dela conviver com o luto. Eu acho que é um livro cheio de camadas, cheio de ensinamentos. A Marinká, ela me ensinou a sempre lutar e buscar realizar os meus sonhos. A própria questão mesmo do luto foi um livro que ele me tocou muito, foi um livro que conversou muito comigo e eu super recomendo e eu espero muito que esse livro daqui ele seja lido por várias outras pessoas, porque todo mundo deveria conhecer a Marinká. E esses foram os meus lidos do mês de agosto. Como vocês viram, só teve livro top, só teve livro bom por aqui. Vários 5 estrelas. E eu quero saber de vocês quais foram as leituras do mês de agosto. Quais foram aí os favoritos de vocês desse mês. Deixem aqui nos comentários, bora conversar um pouquinho sobre as nossas últimas leituras. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.